Bem, o algoritmo da componente física do que se passa nesse universo antimaterial e no nosso é Javé e toda uma aristocracia que surgiu quando a tal Trimurti se constituiu. Prabhajna caiu, se reconstruiu como Javé, mas depois veio Shiva, veio Vishnu, então criaram a Trimurti, os descendentes desses três seres criaram a aristocracia, a vida faliu nesse universo vizinho. Aí eles criaram um algoritmo de vida biológica, e isso veio para cá. Como é que a vida surgiu aqui na Terra? Porque há 3,8 bilhões de anos, numa poça d'água aqui na Terra, surgiu uma gota de um ácido com DNA. E ninguém sabe como é que isso surgiu. Sabem, os cientistas dizem que foi geração espontânea. Aí tentam em laboratório criar, dizem que conseguem, mas nunca conseguiram. Aí dizem, não é geração espontânea, isso veio de fora. Aí tem a teoria da panspermia balística dirigida. Então, assim, a ciência ainda está tentando entender como é que diabos a Terra se solidificou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Era uma bola de magma, aí foi esfriando, esfriando, passou 800 milhões de anos esfriando. Quando esfriou, surgiu água, e numa poça d'água com a fonte geotermal, esse ácido chegou, criou a vida unicelular. Aí como é que isso se transformou em carne? É um outro processo. Como é que um líquido se transforma em carne? Mas foi assim. E como é que isso aqui aconteceu? A ciência não sabe, mas as fofocas mitológicas dizem que esse ácidozinho veio, um código Nidana, transferido do universo de lá para cá, e o código veio pronto, que já existia lá. Então, isso é componente física. Isso é totalmente Javé e aristocracia. Qual é o problema? Os espíritos que animam fora da Matrix esses corpos transitórios, seja lá ou aqui, lá que eu digo no universo vizinho ou no nosso, eles obedecem uma agenda absolutamente maluca e doentia. E no livro Favor Divino eu explico que cada espírito desse, ao perceber o drama do corpo quase morto, permanentemente em estado de coma do Criador, o corpo reconstruído de Javé. Por exemplo, quando esse corpo morre, um legista diz, esse corpo morreu de tal doença. Mas fazendo uma analogia com a condição celular do nosso corpo, o corpo da turma que mora nesse universo vizinho não é composto de célula, tá? Mas só fazendo analogia. Quando um ser chamado Protogonos ou Fanes, que está por trás da mitologia órfica, percebeu a doença do Criador, ele percebeu que nos zilhões, o nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. Os zilhões de células que formavam, nessa metáfora, analogia que eu estou fazendo aqui, o corpo em coma do Criador, ele identificou que cada parte, microparte do corpo do Criador tinha uma doença específica. Nós morremos de uma doença só, mas o Criador, como ele se esfacelou, cada parte dele tinha um tipo de câncer distinto. É maluquice. Qual a saída para ressuscitar um corpo desse? Não tem. Aí inventaram isso. Os espíritos fora da Matrix, cada um se inoculou com o código de uma microdoença. Olhe bem. E a partir daí criou uma agenda de necessidades evolutivas para ver se, ao sentir o incômodo que o corpo dentro da Matrix sentiria passando para ele espírito, ele iria, junto com o eu, que emerge no corpo transitório dentro da Matrix, ao longo de muitas experiências, ir ajeitando aquele código. E nós somos o resultado mais atual de algoritmos biológicos que, se somados, criariam uma big picture de Javé. Ou seja, imagine um puzzle. São bilhões de peças. Cada peça tem a mesma importância da outra, porque se faltar uma, a imagem nunca será 100%. Cada ser humano é um código desse. E por trás de cada ser humano
há um espírito que administra isso. Então, respondendo a sua pergunta, não é Deus que manda, é uma maluquice. Cada espírito, de acordo com sua agenda, referente ao grau de inoculação que ele tem e de acordo com o progresso que ele já conseguiu ou não, porque o karma negativo piora a situação, porque você já nasce maluco porque seu código é doente e um criador. Aí se você faz mais besteiras, piora aquela... Então, assim, é loucura, cara. É o espírito de cada um de nós que define. Os que podem definir, e definem em família, junto com o mentor espiritual da família. Não é ninguém dando ordem, não é? Isso é a parte organizada, né, do drama de Javé. Tem a parte desorganizada, que flui incessantemente e é totalmente sem função, não produz frutos, mas a parte podre dele tem que continuar existindo, e nós humanos somos o museu ou o laboratório onde esses códigos sobrevivem.